Sobre a toxemia da prenhez, né? É sabido que com o decorrer do tempo, a população humana ela veio crescendo cada vez mais e assim teve que produzir meios pelos quais ela conseguia se sustentar. Nesse sentido, a tecnologia ela se faz uma forte aliada na manutenção da vida das pessoas e mais especificamente quando a gente fala de comida, vemos um cenário que teve que se adaptar e que tem que se readaptar constantemente para atender toda a demanda mundial, né? Na área de produção animal, isso não foi diferente. Vemos que existem diferentes ramos da ciência que atuam de forma a otimizar todo esse processo e com isso fornecer também uma vida digna aos animais envolvidos nisso tudo. Diretamente na produção de ruminantes, cujos fins vão desde abate até a produção têxtil, nós vemos que esses animais foram muito domesticados e que estavam até o século passado muito ligados ao cotidiano das famílias. E devido a essa domesticação fácil, os ruminantes foram e continuam sendo motores de uma produção de alimentos que está presente em todo o mundo. Apesar de menos notados, os pequenos ruminantes ainda movimentam significativamente essa produção, principalmente por fornecerem um leite que é mais tolerável e mais digerível às pessoas que possuem algum problema com o leite bovino, sem falar no fornecimento das fibras naturais para a indústria têxtil e também de carne. E dito isso, nós vamos abordar hoje esse impasse na produção, que é bem característico dos pequenos ruminantes, que é a toxemia da prenhez, que é uma doença metabólica que possui uma grande relevância em toda a ovinocultura. Bom, a gestação das cabras e ovelhas tem duração em média de 150 dias, com uma margem de mais ou menos 5 dias, e como a gente sabe, esse período é muito importante para o sistema de produção, visto que para que uma fêmea produza leite, ela precisa previamente ter um filhote. Nessa fase, a gente tem que ter uma série de cuidados, com o intuito de reduzir possíveis perdas como morte embrionária, problemas de formação fetal e algumas doenças, sendo essas doenças passíveis de comprometer não só a saúde do feto, mas também a saúde materna. Fora que essas perdas que ocorrem, elas não envolvem apenas a saúde, mas também trazem um impacto econômico, e no caso de sistemas mais intensivos de produção, a gente tem perda de um material genético que tem um valor muito elevado. Bom, o primeiro relato da doença da toxemia da prenhez foi feito em 1854 por Seaman, na Inglaterra. Em 1924, foi observado um aumento na frequência de casos na Grã-Bretanha por um pesquisador, professor e veterinário chamado John Maffeiran. E no Brasil, o primeiro relato aconteceu em 1989, pelos professores Ortolani e Benesi, que descreveram casos de cabras e ovelhas no estado de São Paulo. Pode mudar, por favor. Bom, a toxemia da prenhez vai acontecer principalmente no terço final da gestação, isso porque nesse período as fêmeas, tanto pequenas quanto grandes ruminantes, vão entrar em um quadro de balanço energético negativo. Entretanto, nas fêmeas bovinas, a doença desenvolvida em questão seria a cetose, né? Esse quadro de balanço energético negativo acontece porque, nesse período, existe uma grande demanda energética para o desenvolvimento em tamanho, ou seja, o crescimento do filhote que ainda está em período de gestação. E também devido à demanda nas glândulas mamárias da produção de leite. Assim, a fêmea não consegue consumir alimentos, ou seja, não consegue apenas com a dieta suprir toda essa demanda que está acontecendo. E isso faz com que ela mobilize suas reservas corporais para esse fim, principalmente ácidos graxos. Esse processo é um processo natural e a toxemia vai acontecer devido a uma falha, ou seja, uma disfunção desse metabolismo de carboidrato e lipídio decorrente do balanço energético negativo. Além disso, é uma doença de alta letalidade e vai acometer principalmente ovelhas e cabras que tenham condições predisponentes, que vão ser mais abordadas à frente. Bom, a toxemia, de acordo com o score de condição corporal, ou seja, a condição física do animal, ela pode ser dividida em dois tipos. O tipo 1, que é caracterizado por um processo mais crônico e vai acometer fêmeas com baixo score de condição corporal, ou seja, menor que 2, menor ou igual a 2 na escala de 1 a 5, e acontece por aporte insuficiente de energia, ou seja, uma dieta pobre durante todo o período de gestação, que vai levar, mais frequentemente no último mês de gestação, a uma hipoglicemia. Já a TP do tipo 2 acontece nas fêmeas com um elevado score de condição corporal, normalmente maior que 3,5, consequência do excesso de energia na dieta, consumida durante toda a gestação. Ou seja, se em uma a gente tem uma dieta pobre, na outra a gente tem uma dieta rica demais. Assim,
Na TP do tipo 2, a hipoglicemia vai acontecer mais súbita, de uma forma mais súbita, esse processo vai ser mais agudo, e a fêmea, quando ela chega nesse terço final, ela vai chegar com sobrepeso ou obesa devido a essa dieta mais rica. Outra forma de classificação da TP seria quanto à sua origem. Ela pode ser primária ou pode ser secundária a uma outra enfermidade. Na primária, é devido a essa questão do déficit de nutrientes para suprir todo o aumento da demanda energética. E na secundária, a toxemia é consequente de uma condição que já pré-existia e que vai aumentar ainda mais essa exigência energética e vai deflagrar o quadro a partir disso. Sobre os fatores predisponentes. Os principais fatores predisponentes dessa condição estão relacionados à gestação, à nutrição, ao estresse e à suscetibilidade individual. Na gestação, as fêmeas gestantes e somente o feto também pode desenvolver a toxemia da panhês, porém a maior ocorrência é nas que geram 2 ou mais fetos, pois a demanda energética exigida se torna maior e aumenta a predisposição. Outro fator é a nutrição, já que no terço final da gestação é a fase que o feto mais se desenvolve, adquirindo cerca de 75% a 80% do peso que ele chegará ao nascimento. E por isso, exige um aumento da exigência de nutrientes e para o crescimento do feto e o início da produção de leite aconteça de forma correta. E as exigências sejam supridas por meio da dieta. E isso vai influenciar diretamente o score corporal dos animais. Outra condição é o estresse. As situações estressantes são um fator de predisposição, pois elas elevam os gastos energéticos e levam à redução do consumo da matéria seca. As situações estressantes, elas podem ser condições climáticas adversas, transporte prolongado, competição por alimento, ou medidas de manejo, como aparação dos cascos ou vermificação. E esses fatores podem desencadear a elevação dos teores de cortisol, o que é comum em ovelhas ou cabras com toxemia da panhês. E a susceptibilidade individual, que é um fator não totalmente esclarecido, que torna certos indivíduos mais suscetíveis à doença do que outros, pois elas podem estar relacionadas com a eficiência do metabolismo hepático e a capacidade de manter as concentrações responsivas de insulina por parte da fêmea gestante. Os animais com limitação de movimentação, menor número de dentes incisivos, verminoses, ou que são acometidos por outras enfermidades que levam ao menor consumo de matéria seca ou ao aumento do metabolismo e a maior exigência nutricional, são considerados mais predispostos à toxemia. Aqui nós vemos um gráfico sobre a necessidade diária da glicose em cabras, e a gente pode perceber que quanto maior o número de fetos, maior é a necessidade dessa cabra. Aqui com um feto 150, 2 fetos 180 e 3 fetos 210. Agora eu vou falar um pouquinho da patogenia, e como a Ingrid mostrou no gráfico anterior, no terço final da gestação, 30 a 40% da glicose produzida ela é direcionada ao crescimento do feto para o nascimento, o que aumenta a exigência nutricional da fêmea, que por dispor de menos espaço ruminal, devido à compressão do rumen pelo útero, porque quanto mais o feto cresce, mais espaço ele ocupa. Então, ela tem menos espaço para se alimentar. Então, ela reduz o consumo da matéria seca que entra no balanço energético negativo. E esse balanço energético negativo, ele leva à mobilização de reservas para manter o equilíbrio. Inicialmente, são utilizadas a reserva de glicogênio hepático e depois ocorre a mobilização dos tecidos musculares e adiposos, o que é uma resposta natural do organismo animal. A mobilização das reservas lipídicas, ela se inicia quando as concentrações de insulina caem em relação à concentração de glucagon. Nesse período de balanço energético negativo, as concentrações de glicose podem diminuir de forma rápida, e a relação insulina-glucagon, ela se declina, fazendo com que outros hormônios ativem a enzima lipase hormonal sensível, a LHS, mobilizando os triglicerídeos e ácidos graxos não estratificados e o glicerol. Os ácidos graxos, eles são transportados pela albumina até o fígado, onde eles podem ser oxidados ou reestratificados. As fêmeas que desenvolveram a toxemia da panhês por uma falha na resposta adaptativa a essa situação, elas metabolizam um grande número de ácidos graxos de forma incompleta, formando os corpos cetônicos,
os quais podem não conseguir entrar na mitocôndria e são reestratificados e acumulados como triglicerídeos nas células do fígado, levando a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura, né? Isso vai comprometer ainda mais a função hepática celular e a produção de glicose. E também vale lembrar que os triglicerídeos em concentrações fisiológicas são transportados do fígado via lipoproteínas, VLDL, né? E só que como os ruminantes eles possuem uma capacidade limitada de sintetizar essas lipoproteínas, quando o animal está em toxemia, passa a haver um acúmulo muito grande de triglicerídeos no fígado, fora uma alta concentração de ácidos graxos no sangue. E é importante dizer que foi observado que a toxemia também está relacionada à insuficiência na utilização da glicose, e que não apenas a produção, e não apenas a sua produção, o que chama atenção para a relação dos casos de resistência à insulina, como fator predisponente. E a gente também pode observar que na evolução da toxemia não há um padrão nas concentrações de glicose, podendo tanto o animal apresentar hipoglicemia, como normo ou hiperglicemia. As manifestações clínicas nas fêmeas que desenvolvem toxemia, elas podem variar. O que está condicionado à evolução dos processos metabólicos e a severidade da doença, que vai atingir cada animal. Mas, de maneira geral, o quadro clínico ele evolui entre 10 a 20 dias para animais com subnutrição, né, com score corporal de 1 e 2, que seria a toxemia do tipo 1, e de 3 a 9 dias para as fêmeas de boa condição corporal ou até mesmo obesas, que varia de 3 a 5, né? E essa é a toxemia do tipo 2, né, como o Moisés citou. Os primeiros sinais clínicos da toxemia geralmente são quase imperceptíveis. As fêmeas elas se afastam do rebanho, passam a se isolar e não conseguem acompanhar o grupo no pastoreio. E, às vezes, elas não se levantam com toda agilidade contra os outros animais do lote para poder se alimentar. E, às vezes, até mesmo ela fica junto com o rebanho, mas ela não vai se alimentar, não vai consumir, vai ficar apenas lá, tipo, existindo. E, à medida que a condição de hipoglicemia e o excesso de corpos cetônicos evolui no organismo, os sinais eles ficam mais evidentes e se agravam. Os animais eles se isolam completamente do rebanho, apresentam diminuição de consciência e, muitas das vezes, eles ficam muito apáticos. Também tem sinal de cegueira, vagam sem rumo e pode assumir até a posição de mirar a estrela. Eu vou até mostrar em foto depois como que seriam essas fases. Então, eu vou terminar de dar uma explicadinha aqui. E eles também podem permanecer parados no mesmo local, tipo, sem objetivo e apresentar relutância para se movimentar. A hipoxia se acentua com o progresso da enfermidade e ela agrava mais o quadro. Surge a atonia ruminal, o aumento da frequência cardíaca, taquipneia, dispneia, e a pulsação e os movimentos respiratórios, elas vai aumentando à medida que se desenvolve a acidose metabólica ou o choque séptico. E esse último, ele é decorrente da autólise dos fetos ou do quadro infeccioso contaminante da toxemia. E, independente de qual fase que esteja, a temperatura desses animais, ela não varia muito. Então, não pode ser usada como um parâmetro. E, em cabras, a gente pode observar, normalmente, as fezes mais escassas. E elas mais fluidas, não saem mais como aquelas cíbulas bem divididinhas. Elas não saem mais fluidas. E, nas fases mais avançadas da doença, é muito comum constipação intestinal, o ranger dos dentes, a vocalização excessiva, o aparecimento de outros sinais neurológicos, como incorporação de tremores musculares. Elas vão ficar fazendo mímicas de mastigação, vão salivar muito, pressionar a cabeça contra uma superfície ou objeto, e também vão começar a se lamber muito. E em estágios finais, a gente pode observar convulsões, depressão profunda e coma. E normalmente esses animais vêm a óbito. Sobre o diagnóstico. O diagnóstico da toxemia da Panhês pode ser realizado de maneira mais simplificada quando se tem as informações do histórico do rebanho e há a possibilidade de se realizar a anamnese. E também são realizados exames físicos, exames complementares, ionecrópsia e a análise dos resultados das lesões pós-morte. No diagnóstico realizado pelo exame físico, se atenta-se às manifestações clínicas, principalmente nas fêmeas próximas ao fim da gestação, em especial dos 20 dias antes do parto e as fêmeas em período de lactação. Os sinais clínicos da toxemia da Panhês, eles são muito semelhantes aos de outras doenças como a raiva e a acidose, e por isso deve haver um
diagnóstico diferencial. A confirmação do diagnóstico da toxemia, da PANHES, carece de exames complementares, e por isso se utiliza o teste padrão ouro, que consiste na determinação da concentração plasmática ou séria de BHB, que é o ácido beta-hidroxibutírico. De tratamento, acaba que também encontramos resultados variáveis, fora que esse tratamento pode ser economicamente inviável quando a doença atinge um grande número de animais. E mesmo se esse tratamento for instituído no início da doença, o que vai ser realmente mais efetivo, muitos animais ainda podem piorar e sucumbir, o que reafirma essa alta taxa de letalidade que eu já tinha falado antes. Mesmo assim, o tratamento, de uma forma geral, ele tem que ser imediato e intensivo, tentando aumentar esse suprimento de energia disponível, ou seja, de glicose, e sempre que possível, partir para a correção de problemas secundários, como isso que eu falei, desidratação, desequilíbrio hidroeletrolítico e acidose metabólica. No início do quadro, quando o animal ainda tem falta de apetite, está em estação, ainda se locomove, mesmo que seja de forma reduzida, tem um grau de desidratação mais brando, tem movimento ruminal, mesmo que esses movimentos sejam incompletos e que ainda esteja com fetos vivos, recomenda fazer o tratamento conservativo. Nesse tratamento conservativo, a gente tenta restabelecer esse apetite e a função ruminal através do uso de fluido ruminal associado a precursores de glicose, que seriam o propilenoglicol e o glicerol. E ainda nesse tratamento conservativo, a gente tem que corrigir esse déficit hidroeletrolítico e desequilíbrio ácido básico. Só que esses dois é com base em exames laboratoriais. Isso demanda, né, esses exames. Além disso, é importante que esse animal seja monitorado, tanto em situações de hipoglicemia e normoglicemia, e se preciso for, que seja administrado essa solução glicosada. Foi observado também que em algumas fêmeas gestantes, quando tinha caso de hiperglicemia, poderia utilizar a insulina em uma concentração e dosagem específica, de acordo com o peso do animal, só que foi observado que às vezes os animais que receberam insulina tinham mais chances de morrer do que dos que não receberam. Então, isso acaba variando da conduta do médico veterinário, né? Mas, de maneira geral, os animais que estão hospitalizados, eles têm que ser monitorados e receber glicose. No caso de fêmeas gestantes, principalmente em casos avançados, a ocorrência do parto, ela vai ser um fator muito importante para a recuperação das fêmeas, porque a cesariana a cesariana, antes de agravar o estado neurológico do animal, pode ser uma opção no tratamento, já que quando você faz a retirada do filhote, a gente tem essa remoção da demanda fetal. Então, tem uma chance maior de equilíbrio. Além disso, a realização da cesariana em cabras no final da gestação e hipoglicêmicas deve ser considerada porque, nesse caso específico, é um indício de boa viabilidade fetal. Quando as fêmeas estão com hiperglicemia, isso não acontece. E em condições em que os fetos já estão mortos, o procedimento cirúrgico ele é viável, mas tudo depende da condição clínica da paciente e da conduta do médico veterinário envolvido nesse processo. Mas, assim, a cesariana, nesses casos, ainda é a opção mais adequada para a retirada dos fetos e para salvar a vida dessa fêmea gestante. Bom, chegamos então até ao fim da nossa apresentação. Aqui estão as nossas referências e aqui tem um memezinho. Mas, no geral, a gente gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, né? Esperamos ter conseguido explicar tudo de uma forma fácil e objetiva. E é isso. Muito obrigado, gente.